jornais que nós temos aqui no nosso acervo. Uma boa parte, né, da história, não só do município, mas também da região, até mesmo do estado e do país, né, é contada pelos periódicos da imprensa. Né, aqui no Museu Ferroviário Regional de Bauru nós temos os periódicos encadernados desde de junho a dezembro de 1931 até 2019, né, esse aqui é o mais antigo, de junho a dezembro de 31 do antigo jornal Correio da Noroeste. Esse jornal ele circulou até 1968, né, passando pela Folha do Povo, também um jornal que começou na década de 1930. Né, depois temos o Diário de Bauru, um jornal também que circulou aí desde a década de 1940 até final de 1995. Outros jornais aqui da década de 1970, como o Jornal da Cidade, o Diário de Bauru de 1977. Todos os jornais da cidade estão aqui? Não. Nem sempre todos os jornais estão aqui. Alguns períodos existe uma lacuna aqui no arquivo, né? Não se sabe o que foi feito desses jornais. Pode ser que eles tenham se perdido, né, ao longo do tempo, pode ser que eles estejam também no arquivo de periódicos que a Unisagrado mantém no NUFES, que é o Núcleo de Pesquisa em História. Lá eles têm também alguns periódicos, então eu precisaria confirmar com eles se eles possuem os periódicos que estão faltando aqui. Aqui nós temos jornais desde toda a década dessa estante aqui, meados da década de 80 até meados da década de 90. Aqui já na segunda parte dos anos 90 e o começo, né, da década de 2000. Final da década de 2000 até o começo da década de 2010. Né, Jornal da Cidade, o antigo jornal Bom Dia. Todos esses jornais aqui estão disponíveis para pesquisa, não só para o pessoal acadêmico, mas também como público em geral, quem tiver interesse em conhecer um pouco da história da cidade, né? Porém, por conta de toda a situação atual que estamos passando aí, para realizar alguma consulta no acervo é necessário o agendamento prévio junto ao Museu Ferroviário. E para vocês terem uma ideia de como são esses jornais, deixei um separado aqui. Um exemplo do Correio da Noroeste, né, do dia 23 de janeiro de 1934. Ele custava na época R$35 mil, né, assinatura anual, semestral R$20 mil. O diretor José Fernandes era o proprietário do jornal Correio da Noroeste, então esse jornal circulou até a morte dele em 1968. José Fernandes também é tido como o primeiro memorialista de Bauru. Depois tivemos aí o Correio das Neves na década de 1950, depois o seu Luciano Dias Pires, que publica o periódico Bauru Ilustrado no Jornal da Cidade, seu Irineu Bastos, seu Gabriel Pellegrina, que já é falecido. Então, para ter uma noção das notícias que eram publicadas, né? Aqui está falando uma manchete sobre uma greve na estrada de ferro Sorocabana. Eu não li esse assunto ainda para se inteirar do que falava, mas nessa época a estrada de ferro Sorocabana já estava sob a administração do governo do estado de São Paulo. Aqui também está falando de fuga de presos. Esses jornais também tem bastante propagandas de automóveis, propagandas de remédio. Então é algo muito interessante aí para se estar conhecendo. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, qualquer, né, sugestão, alguma coisa, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder depois.